Comentários e entrevistas sobre política. Momento Democrático recebe o ministro Aldo Rebelo, que foi um legislador por muitos anos, desde 1988, viveu o Congresso Nacional na sua plenitude. Depois, pelo seu excelente desempenho na área legislativa, passou a exercer funções fundamentais na área executiva. Foi ministro de diversas pastas: esporte, relações institucionais, defesa, e foi a pessoa que organizou a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Então, ele tem um repertório legislativo e executivo invejável. Mais recentemente, participou da gestão como secretário de Relações Internacionais da cidade de São Paulo e hoje está coordenando uma campanha eleitoral. Então, Aldo, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido colega e membro e meu colega de movimento estudantil, né? Você, Obrigado. você fica com as primeiras palavras para introduzir o que você desejar e depois nós vamos passar para alguns temas sobre biomas e defesa nacional. Obrigado, Ronaldo. É uma grande alegria falar contigo e com você, fazer algumas reflexões sobre o momento e o futuro do nosso país, envolvendo não só a Amazônia, que vai acolher no próximo ano a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ocorrer em Belém, que é a principal metrópole da Amazônia, ao lado de Manaus. Belém é uma cidade muito bonita, com uma bela história, com uma grande memória da Amazônia e do Brasil, mas é preciso investigar quais são os objetivos dessa Conferência do Clima. O que os países ricos, o que as potências do mundo pensam da Amazônia e o que é que pensa o Brasil, que naturalmente não pode pensar a mesma coisa. A ideia deles é da Amazônia como um santuário, como uma reserva de recursos naturais para os países ricos. A nossa visão deve ser a da proteção do meio ambiente, da natureza, da biodiversidade, combinados com o direito ao desenvolvimento de uma população sofrida, usufruto das riquezas naturais da Amazônia e benefício dos amazônidas e em benefício do Brasil. Eu passei lá no ano passado, 4 meses, percorri toda a Transamazônica de carro, visitei as capitais, os institutos de pesquisa, as universidades. A partir daí, escrevi um livro que chama Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Pois é sobre esses temas e outros da sua escolha que nós podemos aqui trocar algumas ideias. Muito obrigado pelo convite. Eu ouvi de um documentário a seguinte frase de um fazendeiro americano: fazenda aqui nos Estados Unidos e proteção da Amazônia lá. Nós não queremos que o Brasil cresça no sentido de explorar a Amazônia ou qualquer outro território ainda inexplorado para criar mais capacidade produtiva da área agrícola, né? Isso foi um choque para mim. Eu não sabia que isso estava articulado. Isso foi articulado. Então, a gente vê o seguinte: a gente vê a Amazônia como sendo um bioma, que não só ele, mas dos 6 biomas é o mais visado no mundo, né? Sendo atacado por todos os lados para a gente ficar quieto e não explorar a Amazônia. Onde são os pontos que a Amazônia pode trazer riqueza nacional e por que essa obsessão pela Amazônia que o mundo reflete? Ronaldo, é preciso registrar, em primeiro lugar, que essa obsessão, que essa cobiça do mundo, que essa ambição pela Amazônia é muito antiga. Quando você olha ali ao norte do Brasil, aquelas 3 Guianas, a francesa, que permanece francesa até hoje, é um departamento francês de ultramar, a Guiana Francesa, do lado dela o Suriname, que é a antiga Guiana Holandesa,
e a terceira, mais a oeste, que é a Guiana Inglesa, hoje somente como Guiana, um país independente como Suriname. Pois bem, aquilo ali, se você for refletir sobre a história da ocupação da Amazônia, é o que restou da cobiça dessas potências coloniais. A França não queria só a Guiana, ela queria o Vale do Amazonas inteiro. Da mesma forma, a Holanda, que era um grande império colonial nos séculos 17, 18 e até começo do século 19, também queria dominar o Vale do Amazonas. E a Inglaterra nem se fala. A Inglaterra lutou para dominar aquele vale o tempo inteiro, até que o Brasil perdeu um pedaço do território do atual estado de Roraima já no século XX, numa arbitragem marota do rei da Itália, que tomou um pedaço do estado de Roraima e entregou, do atual estado de Roraima, no tempo era território, e entregou à Inglaterra. Pois bem, então essa cobiça é antiga. E ainda tinha a cobiça espanhola, que não se efetivou porque os espanhóis, para chegar ao vale do Amazonas, tinham que ultrapassar uma barreira quase que inexpugnável, que eram os Andes, já que eles não podiam entrar pela Foz, porque a boca do rio, a Foz, estava dominada pelos portugueses. Então, toda a tentativa dos espanhóis de chegar ao Vale do Amazonas enfrentava o obstáculo de 4.000 metros, a barreira dos Andes. Mas, assim mesmo, eles tentaram. Aliás, no meu livro, eu abro com um capítulo sobre a incursão do Orellana. O Orellana chegou até a foz do Rio Amazonas, saindo ali de Lima, de Quito, para chegar até a foz do Amazonas. Então, a cobiça é antiga, é antecedida pela disputa entre espanhóis e portugueses. Essa disputa foi mediada pelo Tratado de Madrid, celebrado em 1494, na cidade, uma vila de Tordesilhas, na Espanha, que criou um meridiano imaginário. Esse meridiano hoje sairia da cidade de Belém, descendo no rumo de Laguna, em Santa Catarina, e por essa divisão, o que fosse oeste de Tordesilhas seria espanhol, ou seja, o Brasil quase todo seria espanhol, e só essa faixa de terra, que compreende de Belém até Laguna, seria português, ou seja, seria hoje Brasil. Então, o resto, o estado do Amazonas, do Pará, do Amapá, de Roraima, do Acre, todo o Mato Grosso, a maior parte de Goiás, do Mato Grosso do Sul, Rondônia, tudo o Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul e a maior parte do Paraná e de São Paulo, tudo isso seria território da Espanha e depois de um desses países que hoje Colonialistas. formam a América Espanhola. Então, na verdade, meu amigo, a cobiça é muito antiga. E ela permanece por quê? Porque naquele tempo era a conquista mais de território, embora já houvesse a projeção de riquezas na Amazônia. Os europeus mandaram os seus melhores botânicos, os seus melhores naturalistas, os melhores cientistas europeus passaram pela Amazônia para estudar as potencialidades dos recursos naturais da Amazônia. Eles deixaram tudo isso escrito em memórias de viagens. Então, a melhor ciência do mundo, que era a europeia, das academias da Alemanha, da França e da Inglaterra, principalmente, toda essa ciência se dedicou a estudar a Amazônia para examinar como tiraria o melhor proveito econômico desse espaço geográfico que estava sob domínio português na época. E a nossa capacidade de ocupar a Amazônia é uma capacidade que há muitos anos a gente tenta organizar essa ocupação e não consegue. A Zona Franca de Manaus foi uma tentativa, ainda é uma tentativa, mas que com alto prejuízo aqui para o país, né? Apesar de ajudar a população local, mas é uma custa muito caro. E nós não conseguimos alavancar nenhum tipo de crescimento e desenvolvimento organizado, né? Articulado. Por que essa dificuldade? Nós tivemos a Sudã, que era um projeto interessante, eu nem sei se era tal, ainda se usa o Sudã como alternativa econômica de desconto de imposto de renda, mas eu me lembro de que foram várias tentativas.
Teve até uma exploradora do projeto Jari, que também entrou na parada, não conseguiu, e nós não organizamos a Amazônia. A gente ficamos agora, hoje, exposto ao crime organizado. Qual é a articulação que o Brasil precisa ter para transformar a Amazônia num celeiro realmente importante para o país? Ronaldo, quando o Brasil celebrou, Brasil não, Portugal, celebrou com a Espanha o Tratado de Madrid de reorganização das fronteiras entre os dois impérios coloniais, e Portugal obteve uma grande vitória, porque conseguiu convencer os espanhóis de que seria português todo o território ocupado da ilha de Marajó até a fronteira com o Peru, Tabatinga. Isso, fronteira com a Colômbia, aliás, mas muito perto da fronteira com o Peru. Isso tudo já pertenceu a Portugal a partir de 1750. Com base em que princípio? O princípio usado pela diplomacia portuguesa, que na verdade era brasileira, porque o diplomata era um brasileiro de Santos, o Guzmão, e ele disse o seguinte: o princípio é o do uti possidetis. Qual é o princípio do uti possidetis? É dono quem tem a posse, ou seja, o princípio da ocupação demográfica. Se o território não está ocupado pela presença demográfica, ele não é de ninguém. Esse era o princípio. E o Alexandre de Gusmão, esse diplomata brasileiro, que na verdade é o avô da nossa diplomacia, porque o pai é o Rio Branco, estabeleceu esse princípio, e aí Portugal foi promover a presença demográfica, a ocupação militar, a econômica, como forma de garantir a soberania sobre esse espaço geográfico que é a Amazônia. Acontece que, depois da independência, o Brasil pouco esforço fez, como Estado, para ocupar essa região, principalmente da Amazônia Ocidental. O que é a Amazônia Ocidental? É aquela Amazônia que fica já a oeste do estado do Pará, todo o estado do Amazonas, o Acre, Rondônia e Roraima. Essa é a Amazônia Ocidental. Um escritor alagoano que viveu na Amazônia no começo do século XX escreveu um livro, inclusive, chamado A Conquista do Deserto Ocidental, que narra principalmente o conflito do Brasil com a Bolívia em torno do território do Acre. E ele usou essa expressão, deserto ocidental, porque, de fato, é um deserto demográfico até hoje. Se você for examinar o vale do rio Javari, por exemplo, que é o mais extremo oeste, fronteira com o Peru e a Colômbia, se você for ver o vale do rio Javari, ali é praticamente uma área desabitada, salvo a presença rarefeita de índios contatados ou de índios isolados. Sim. Até o Vale do Rio Madeira, essa área é muito desabitada. E o Brasil não promoveu a ocupação nem demográfica, nem econômica, porque você tem que ter a ocupação econômica, atividade econômica, senão você não tem a presença demográfica, se as pessoas não tiverem como sobreviver na atividade agrícola, na pecuária, na coleta, em qualquer outra atividade E que se faz mineração, né? para garantir a presença humana. E o Brasil nunca promoveu essa presença e hoje nós nos deparamos com esse desafio e com essa situação. A Vale do Rio Doce fez um projeto com o antigo presidente, o grande presidente, o Batista, né? Ele mapeou o Brasil e seus minerais, né? E nós não temos registro que a Vale do Rio Doce, a companhia Vale do Rio Doce naquela época, tenha mapeado a Amazônia, né? Mas mapeou a Amazônia do Pará. Tanto que lá, bauxita e outros minerais, níquel, você tem uma exploração muito consolidada já de material para fazer. Temos até usina de alumínio, né? Na região do Pará.
Você sabe se existe um mapa de mineração da Amazônia, desse oeste amazônico, ou ainda não temos esse mapa? Você tem levantamentos recorrentes ao longo dos séculos. Claro que os europeus que estiveram aqui não estavam interessados principalmente em minério, porque não havia, com exceção do ouro e da prata, muito aproveitamento para a indústria da época, que era incipiente ou não existia, principalmente no século XVIII e começo do século XIX, para o aproveitamento de minérios que não fosse o ouro e a prata. Depois, houve, já na época do regime militar, o projeto Radan. Esse projeto fez um levantamento minucioso das potencialidades minerais da Amazônia. Com base no projeto Radan, foram localizadas as reservas minerais e algumas delas, inclusive, demarcadas pelo governo como reservas minerais, como é o caso da RENCA, Reserva Nacional de Cobre e Associados, que fica ali na fronteira do Pará com o Amapá. É uma reserva de 43 mil quilômetros quadrados, portanto, superior, inclusive, à área de países ou de estados como Alagoas, Portugal, como Sergipe, etc. né? E isso foi demarcado. A área mais oriental, a área mais a leste, é onde a Vale do Rio Doce se instalou, principalmente para explorar o minério de ferro. E hoje, de fato, uma parte da economia do Brasil, não é só do Pará, do Brasil e do Pará, sobrevive graças à exportação do minério de ferro, aos dólares que nós garantimos pela exportação, às divisas do minério de ferro. E muitos municípios do Pará, como Paraopebas, por exemplo, onde está uma das minas da Vale, sobrevive com uma receita de 3 a 4 bilhões de reais por ano, de uma contribuição que é recolhida sobre a atividade mineral. Essa contribuição deixa para o município onde se dá o aproveitamento da mina de 65%, e o resto é dividido entre o Estado e a União. Se o Brasil, de fato, tivesse uma política de aproveitamento dos recursos minerais da Amazônia, provavelmente o IDH dos municípios da Amazônia não seriam os piores do Brasil, e nem os maiores índices de pobreza estariam na Amazônia como estão hoje. Porque a Amazônia, ô Ronaldo, deixa eu te dizer aqui, né? Não tem província da Terra mais rica e com mais potencialidades do que a Amazônia. Você sabe onde está a maior fronteira mineral do mundo? Está na Amazônia. A Amazônia foi formada num período chamado pré-cambriano, quando se formaram os depósitos minerais em todo o planeta. E esse período fez com que os depósitos minerais fossem formados com minérios associados. Significa que onde tem o ouro, você vai ter a bauxita, a cassiterita, o tungstênio, o nióbio, a prata, o fosfato, o cobre, você tem tudo associado. Um geólogo com muita experiência na Amazônia disse exatamente para mim o seguinte, que tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Agora, além dos recursos minerais cobiçados, você tem na Amazônia a maior fábrica de energia do mundo. Por que a maior fábrica de energia? Deixa eu te explicar. O Vale do Amazonas é cercado ao norte pelo Planalto das Guianas, com muitos rios que nascem no Planalto das Guianas e descem em relação ao Vale do Amazonas. E ao sul, você tem o Planalto Central, com muitos dos rios que descem do Planalto Central em direção ao Vale do Amazonas. Esses rios, tanto os que saem do Planalto das Guianas em direção ao Vale do Amazonas, quanto os que saem do Planalto Central em direção ao Vale do Amazonas, formam muitas cachoeiras e muitas corredeiras com o aproveitamento fácil para a geração de energia hidroelétrica. Entre a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, e a fronteira com a Bolívia, há 19 cachoeiras. 2 foram aproveitadas até o presente momento, a de Santo Antônio e a de Jirau.
que fizeram as duas usinas, a de Jirau e a de Santo Antônio. Outras 17 ainda não foram aproveitadas. Mas essas cachoeiras você encontra, e essas corredeiras, você encontra em todos os rios da Amazônia, tanto os que descem, como o Cotingo, que desce lá do Planalto das Guianas e passa pelo estado de Roraima, que podia gerar energia para Roraima, que não precisaria usar a energia da Venezuelana. venezuelana e nem a energia de combustíveis fósseis que está É. usando hoje. Tá certo? Agora, nada disso está aproveitado porque existe um bloqueio, porque o Brasil está proibido de tal sorte, meu prezado Ronaldo, que um país tão pobre em recursos hídricos como a China produz o dobro de energia hidrelétrica do Brasil, gera o dobro do que gera o Brasil. O aproveitamento das cachoeiras da Amazônia, segundo a Eletrobras, daria para dobrar a geração de energia hidrelétrica no Brasil. Isso está bloqueado, os recursos minerais estão bloqueados, as vias de acesso, as hidrovias estão bloqueadas, as rodovias estão bloqueadas. Existe um bloqueio contra o Brasil, não é contra a Amazônia, para que o Brasil não tire proveito da imensa possibilidade de recursos que a Amazônia oferece aos amazônidas e aos brasileiros. Agora, isto é por falta da gente ter uma defesa nacional fraca? Não, isso se deve principalmente à ausência da consciência nacional das elites brasileiras, das elites políticas, intelectuais, econômicas. Você vê partidos pretensamente de esquerda defendendo a internacionalização da Amazônia. Isso, no meu tempo de estudante, havia uma palavra para definir, era traição nacional. Mas hoje a traição nacional é tolerada, infelizmente, por essa mentalidade que substituiu o nacionalismo da juventude, por essa agenda de desorientação do individualismo exacerbado dessa geração que está aí. Por favor, Você no foi no movimento ponto. estudantil. Você foi no ponto. Concordo plenamente com você. Agora, os outros biomas também estão sofrendo, né? Ou dizem que estão sofrendo, principalmente o bioma do Pantanal e o bioma da Caatinga e Cerrado. Esses três aí andam sob ataque, né? Mas dizem que é seca e a queimada transforma em incêndio. Isto, qual é a sua opinião para a gente poder superar essa nova frente que está surgindo vamos dizer, de mau pressentimento com o Brasil? Eu creio que, na verdade, a percepção das potências que dominam e governam o mundo é a seguinte: sem a Amazônia, o Brasil é um país frágil, o Brasil é um país comum, o Brasil seria, no máximo, uma Austrália, socialmente equilibrada, sem nenhum papel geopolítico e sem nenhuma presença decisiva no cenário mundial. Podia ser um país socialmente equilibrado, com justiça, etc., mas, do ponto de vista da geopolítica, insignificante. Com a Amazônia, não. Com a Amazônia, o Brasil tem base física, tem geografia, tem recursos minerais abundantes. Só em matéria de petróleo, meu amigo, você tem petróleo e gás na Amazônia, em toda a margem equatorial, e você tem petróleo da foz do Rio Amazonas até a fronteira com o Peru. Onde você fura, você encontra petróleo e gás. Você tem ouro, você tem bauxita, você tem a cassiterita, que faz o estanho, que é um mineral essencial na E indústria. tem nióbio, né, que você falou. Você tem nióbio, a maior reserva de nióbio do mundo, que está lá na cabeça do cachorro, na fronteira com a Colômbia. Você tem tungstênio, você tem tudo que você imaginar. Você tem zinco, você tem cobre. Ora, esses recursos são essenciais para essa indústria moderna, de eletroeletrônico, para a indústria espacial, Bélica. essencial para a indústria em geral, que precisa desses minérios para a chamada transição energética, que você não faz uma bateria sem minério. O que é uma bateria? É minério. É lítio. Então, é o seguinte: os países ricos têm medo de sair do cartel
dos combustíveis fósseis e cair no cartel dos minérios estratégicos, das terras raras. E o Brasil tem tudo isso. O Brasil tem ali a maior fronteira da agropecuária do mundo, terras aptas para a agricultura. O Brasil tem ali a fábrica de energia. O Brasil tem ali as ferrovias naturais, que são os rios, com suas hidrovias. O Brasil tem a maior reserva de biodiversidade do planeta, onde está a indústria do futuro, a indústria farmoquímica, a indústria química, a química fina, os cosméticos, alimentos, energia, tudo isso está na biodiversidade. E onde está boa parte da biodiversidade do mundo? Na Amazônia. Então, o Brasil precisa se preocupar e defender a Amazônia com todos os meios que estiverem ao seu alcance. Nós tivemos alguns projetos como o Calha Norte e o Radam, né, que você já mencionou. Quais são os programas que nós precisaríamos enfrentar ou construir para defender esse bioma? Primeiro, é estimular a atividade econômica que viabiliza a presença demográfica. O Brasil tem que adotar um modelo de proteção do meio ambiente, de responsabilidade ambiental, mas de usufruto das riquezas naturais da Amazônia. Nós não podemos, Ronaldo, bloquear uma mina de potássio, que é um insumo essencial para a nossa agricultura, que existe lá na cidade de Altazes, nas margens do Rio Madeira, no estado do Amazonas. Essa mina está bloqueada por uma ação de organizações não governamentais financiadas do exterior e apoiadas pelo Ministério Público Federal, pela Justiça. E importar esse mesmo potássio de uma mina de terra indígena do Canadá. Por que é que nós podemos importar mina de uma terra indígena do Canadá e bloquear uma mina que não está em terra indígena na Amazônia? Isso é absolutamente inaceitável. Você não pode explorar a Reserva Nacional de Cobre, fosfato, ouro, que está lá na fronteira do Pará com o Amapá, e os Estados Unidos, a França, exploram todas as minas que encontram pela frente em qualquer lugar do mundo, no seu próprio território, na África, aqui mesmo, na fronteira do Brasil, onde nós estamos proibidos de pesquisar petróleo na nossa margem equatorial do Amapá, porque o IBAMA proibiu. Do lado, na Guiana, empresas norte-americanas estão explorando petróleo em grande escala. Estão sugando. Tudo. E do lado do Suriname também. Ou seja, é aceitável uma situação dessa? Não, o Brasil não pode aceitar. Não é aceitável. Bom, vamos sair um pouco dos biomas e entrar um pouco em defesa nacional. Você foi um importante ministro da Defesa Nacional brasileira, e uma coisa que sempre me pegou, talvez você já tenha a resposta, você já deu a resposta quando você fala da Amazônia e todas as limitações que nós temos nos governos internacionais para a gente não se tornar potência. Mas eu me lembro que em 1978, acho que nós começamos o projeto do submarino atômico, que até hoje não foi solucionado, né? Ao mesmo tempo, nós assistimos a Índia, o Paquistão, Coreia do Norte e até mesmo Israel tendo bombas atômicas e os seus países estão quase invioláveis. Por que não cresceu essa nossa política de fazer uma defesa de dissuasão mais efetiva e nós termos a possibilidade de impedir que os nossos territórios sejam a qualquer momento invadidos? Porque a gente não tem a bomba atômica. Porque nós aceitamos a regra do jogo imposta pelos países fortes, pelo nacionalismo dos fortes. Porque há 200 anos o mundo é governado por dois tipos de nacionalismos: o nacionalismo dos fortes, dominador, expansionista, bélico, opressor, e o nacionalismo dos emergentes, dos fracos,
que é defensivo, libertário. Esse nacionalismo dos fortes produziu o Império Americano, produziu a Alemanha nazista, produziu outras formas de dominação imperial. Um desses momentos foi exatamente o estabelecimento do congelamento do poder militar mundial. Isso é a expressão de um embaixador brasileiro, do embaixador Araújo Castro, que foi ministro das Relações Exteriores do João Goulart. E ele disse isso. O que é que constituía o congelamento do poder militar? O Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Porque o que é que fez o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares? Não acabou com as armas nucleares. Estabeleceu o monopólio das armas nucleares para 5 países. Ou seja, os países que tinham armas nucleares não ameaçavam ninguém. As armas nucleares desses países eram boas. As armas nucleares eram ruins nas mãos dos outros. E o Brasil, infelizmente, aceitou esse jogo que outros não aceitaram. Aliás, esse jogo do domínio da tecnologia nuclear, ele é tão disputado e tão difícil que é a única atividade científica, tecnológica e industrial, meu caro Ronaldo, onde não se reconhece a lei de patentes. Não há lei de propriedade intelectual, não há lei de patentes na área nuclear, por uma razão muito simples. Porque o país que registrasse a patente da bomba atômica e o monopólio iria dominar o mundo. Por essa razão, ninguém aceita a patente. De certa forma, o Brasil aceitou na área nuclear uma lei de patentes que não existia. Ele saiu, de certa forma, parcialmente, porque criou o programa nuclear paralelo da Marinha e criou uma capacidade. O Brasil não tem a bomba, mas o Brasil tem a tecnologia para enriquecer o urânio. O Brasil enriquece o urânio e quando você domina o enriquecimento do urânio, você domina para enriquecer em qualquer grau. Você enriquece o urânio para a energia elétrica, lá das usinas de Angra, e você enriquece o urânio para o aproveitamento dos reatores da Marinha, esse reator que vai movimentar o nosso submarino nuclear. Mas o Brasil aceitou. E ao invés de se preocupar, por exemplo, em criticar esse monopólio das potências das armas nucleares, o Brasil, infelizmente, terminou aceitando essa correlação de força. Outros não aceitaram, dizem que Israel tem bomba atômica, que o Paquistão, a Índia declarou que tem abertamente. Tudo isso fora do Tratado de Não Proliferação. Aliás, nem lembro se a China, quando detonou a sua bomba, já estava dentro do Tratado de Não Proliferação. Então, o Brasil aceitou isso. E, infelizmente, isso condiciona, hoje, os países que têm um status militar A, que são os detentores de armas nucleares, e aqueles que não detêm, que é o nosso caso. A nossa liderança mundial anda bem combalida, né? Nós estamos assistindo aí um cenário bem ruim, sob o meu ponto de vista. Não há nenhum conjunto de líderes que tenham capacidade para enfrentar os desafios que o mundo precisa ser enfrentado. Por que está acontecendo isso? Por que nós estamos numa situação de fragilidade de liderança mundial? Porque você tem a hegemonia de uma única potência depois do fim da União Soviética. Os Estados Unidos passaram a dominar o mundo sem qualquer contraponto. De qualquer forma, a União Soviética era um contraponto e muitos países, mesmo não se aliando à União Soviética, aproveitavam a existência desse conflito de potências para conquistar o seu próprio espaço. A Índia foi um deles, né? A Índia, o Egito na época do Nasser, É verdade. os africanos na época do Jomo Kenyatta ou do Júlio Nyerere, o Brasil com o Jânio Quadros e, de certa forma, com o João Goulart e depois com o próprio Ernesto Geisel, a Iugoslávia com o Tito, esses países, a China com o Mao Tse-tung, o Vietnã com o Ho Chi Minh, esses países aproveitaram
essas fraturas na geopolítica do mundo, que era a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, para criar uma espécie de nacionalismo que não fosse aliado automaticamente com essas potências. Depois, os Estados Unidos construíram a sua hegemonia com a derrota e a desarticulação da União Soviética, mas hoje, eu digo, ressurge uma nova conjuntura. Ventos do Oriente estão soprando no rumo do Ocidente, criando uma nova correlação de forças, que é o surgimento da China, da Índia e da Indonésia, como potências asiáticas, que ocuparão naturalmente os primeiros lugares nas próximas décadas. A China será, em breve, se já não for, a maior economia do mundo. Já é, do ponto de vista científico, uma potência superior aos Estados Unidos, em domínios como engenharia, matemática, química, informática. Você tem a Índia também crescendo rapidamente, com uma base muito importante demográfica, com uma população grande, com uma economia crescente. A Indonésia, do mesmo jeito, de tal sorte que, em breve, o dinamismo da economia mundial não estará mais no Atlântico Norte, nem na Europa Ocidental e nem na América do Norte. O polo dinâmico da economia do mundo, brevemente, será a Ásia, será o Pacífico. De tal maneira que, segundo cálculos de agências econômicas autorizadas, as 5 maiores economias do mundo nas próximas décadas serão as seguintes. A primeira será a China, a segunda será a Índia, a terceira será os Estados Unidos, a quarta a Indonésia, a quinta o Brasil. Ou seja, nenhuma economia entre as 5 maiores do mundo estará mais na Europa Ocidental. 3 estarão na Ásia, uma na América do Sul e outra na América do Norte. A E o Brasil União Europeia vai murchar. vai. E o Brasil vai se beneficiar dessa conjuntura, porque vai poder estabelecer o seu caminho sem precisar aliar automaticamente nem com a China, nem com os Estados Unidos. Seguir o seu caminho. O movimento que a gente está assistindo politicamente é uma crescente experiências autocráticas, né? Não sei se isso é novidade, mas no fundo a imprensa ressurge a todo momento o fim da democracia, né? Ou uma mudança do sistema democrático. Corremos algum perigo nesse caminho nos Estados Unidos ou em outro país relevante ou não? Não, eu não creio. Não, né? Eu creio que haverá contestação a esse modelo de democracia liberal que foi baseado na economia liberal. Porque o que há, na verdade, no mundo, não é o fracasso da democracia liberal. O fracasso da democracia liberal é uma consequência. É que as pessoas não fazem essa associação. O que fracassou no mundo foi o modelo econômico liberal, que perdeu a capacidade de gerar riqueza e distribuí-la. Hoje, gera e concentra. A classe média, que deu sustentação a esse modelo democrático, ela se sente traída, ou, se quiserem uma outra palavra, abandonada por esse modelo econômico que privilegiou a concentração de renda, principalmente no setor financeiro da economia. Se você for examinar os bônus, os salários que se paga aos executivos financeiros e o que se paga aos trabalhadores da atividade industrial, é uma coisa completamente pecaminosa. E isso gerou uma insatisfação. As pessoas foram atrás de um caminho. Porque é muito simples você olhar para a Europa e dizer, não, é o crescimento do fascismo. Que fascismo? Você sabe quem é a base eleitoral do partido da Marine Le Pen, lá na França?
É o voto operário dos É. cinturões metalúrgicos de Paris, que votavam no Partido Comunista e agora votam no partido dela. E votam por quê? Porque os operários viraram fascistas? Não. Não. Porque os operários se sentiram abandonados por uma agenda da esquerda que vê a Europa como uma saída. O francês, o operário francês, ele não é e nem se sente um europeu. Ele quer o emprego dele na França. Ele quer a escola dos filhos na França. Ele quer o seguro social dele na França. Ele quer a saúde dele na França. Quer a segurança pública na França. E a esquerda francesa abdicou disso em nome de um ideal que seria europeísta, que não existe. Levaremos séculos para restabelecer a confiança entre aquelas tribos europeias que se guerrearam durante séculos. Vai achar que um francês vai confiar no alemão? Quando que o inglês vai confiar no alemão? Isso aí vai levar muitos séculos até que isso aconteça. Então, são tribos dotadas de uma vida com alta tecnologia, mas a sua memória ainda guarda os ressentimentos das lutas fratricidas do passado. E você tentar substituir isso por uma ideia de que somos todos europeus, tudo bem, em algumas coisas pode ser, mas dificilmente você vai convencer um operário francês, um alemão, um inglês. Por que é que o inglês saiu da zona do euro, da União Europeia? Saiu por causa dessas desconfianças. Aldo, ministro Aldo, você é muito lúcido e muito, muito sábio. Eu gostaria de agradecer, em nome do Grupo RC1, da sua disponibilidade para fazer esse nosso programa e dou a você as palavras que, por acaso, eu deixei de fazer e que você gostaria de deixar uma mensagem aqui para o público. As palavras são de agradecimento, Ronaldo, a você pelo convite, parabenizá-lo por colocar em debate temas que, às vezes, não são assim da atração do grande público. Porque o grande público se dirige principalmente para essas coisas do dia a dia, ou seja, como eu sou jornalista e eu via na redação essa ideia, a notícia boa é a notícia ruim, tá certo? É a notícia do escândalo, da violência, do crime do dia. E você usa o seu espaço para tratar de temas gerais, de temas de interesse nacional, de interesse público, e que eu tenho uma grande alegria em poder partilhar com você. Tá bem? Muito obrigado, parabéns e até breve. Obrigado, ministro Aldo. Comentários e entrevistas sobre política.